E aí, Garela? Tá eu e o Leuri e o Vini aqui de novo. Hoje a gente vai Salve, falar um vídeo. guys. Hoje a gente vai fazendo um negocinho assim que a gente já chegou a conversar algumas vezes e a gente chegou a uma conclusão entre nós, né? Basicamente. Que seria a diferença entre loot e CA. Quando usar loot, quando usar CA. E que loot às vezes é tão bom, até melhor do que a CA. Tão bom é meio forte, mas podemos É, conversar um pouquinho mais sobre. o que eu penso como É, tão bom. Por exemplo, decks como o Jihad. eu acho que, assim, só cortando para a gente iniciar o vídeo, vamos explicar o que é cada uma das mecânicas, porque a Verdade. gente vai usar muito o nome loot e muito o nome CA. Isso. Pode ser que vocês que estão assistindo aí, galerinha, não conheçam da mesma forma que a gente conhece, tipo, os mesmos nomes da habilidade. Isso. Então, o loot seria a habilidade de você comprar cartas e descartar cartas, ou o contrário, descartar cartas para comprar cartas. Essa seria a ideia de lutear. O maior exemplo é o Enquanto Malquinho, né? isso, a gente está Que usando aqui você. de exemplo o próprio Malquinho, que tem o efeito de quando ele conecta, você pode comprar uma carta e descartar uma carta. A mecânica de loot ela é mais comum para o azul e para o vermelho, e um pouquinho para o azul junto com o preto. Isso. Ele vai ter bastante cartas que compram e descartam ou descartam para comprar. Quando a gente fala CA, nós estamos nos referenciando a Card Advantage, ou vantagem de cartas, né, na tradução livre, que seriam efeitos que aumentam a quantidade de cartas da sua mão sem precisar tirar mais cartas dela. Então, por exemplo, o estudo rístico é um exemplo de CA, que a cada vez que alguém fizer uma ação e não pagar o custo, você vai comprar uma carta. Então, a sua mão sempre vai estar sendo aumentada pelo efeito do estudo rístico. É um efeito A gente, positivo, isso, a basicamente. gente tem um efeito positivo. Aí tem Efeito. outros exemplos também de card advantage. Eu acho que um que talvez seja comum, né, seria o fato ou ficção, que ele geralmente é uma carta que vai comprar de 2 a 3 cartas, pela forma como o efeito dele funciona. É conhecido como Então, fofo. fofo, exatamente. Então, quando a gente estiver falando de card advantage, pensem que são efeitos, sejam constantes ou únicos, que vão comprar 2 ou mais cartas no decorrer de um determinado tempo, se for um efeito constante. Enquanto que os efeitos de loot, que a gente vai falar, são sempre efeitos que vão estar descartando e comprando ou comprando e descartando. Exatamente. Então, pode seguir depois da parte técnica. É. O que assim, é algo que a gente tava falando. Antigamente a gente tinha muito na cabeça que a gente precisava ter muito CA e muito CA em alguns decks. Porque CA é a melhor solução e tudo, e barará, bererê. Só que tem decks que o Grave chega a ser uma extensão do deck. Por exemplo, tem decks como o de Hada. Temos decks como o Izzet no geral, por exemplo, Stella, Malcolm Cads. E você tem Breach, por exemplo, para fazer com que os cards do seu cemitério sejam extensão da sua mão. Então, assim, colocar loots que consigam lutear, que a gente chama, né? Descartar e comprar muitos cards, acabam que aumenta a consistência por dois motivos. O primeiro motivo é que você vai filtrar para você ter as melhores cartas na sua mão, mesmo que o loot não seja positivo. Porque o loot pode também te levar a um CA. Por exemplo, eu faço um loot, descarto 5 cartas, compro 5 cartas, porém eu tinha 6 cartas na mão. Então eu perdo uma porque eu fiz o loot, porém eu tenho dentro desses 5 cartas que eu peguei uma Rêmora Mística, eu posso ter pego um FOF, eu posso ter pego uma peça do meu combo, eu posso ter pego qualquer outra coisa. Seu mic E tá dando uma travada, tá? é porque eu tô um pouquinho Fala longe. exato. Ah, então, basicamente isso. Mais alguma coisa, Vini, pra complementar? Eu acho que o loot ele é muito importante no sentido de esculpir a sua mão. A Exatamente. gente tem muitas peças que são peças que vão ficar no board de forma constante, que elas têm o efeito de comprar e descartar. E aí eu acho que elas são muito poderosas porque elas permitem você, no decorrer de vários turnos subsequentes, ir escolhendo as melhores cartas que vão estar na sua mão.
Então, por exemplo, eu tenho um Vohar em campo, ou eu tenho o próprio Malcolm em campo. Consegui fazer a habilidade dele, e aí eu vou comprar uma carta. Aí eu vou ter, sei lá, 6 cartas na mão e eu tenho que descartar uma. Essa uma carta que eu vou descartar, ou ela é uma carta que eu quero ela no cemitério, ou ela é uma carta que naquele momento não me é útil, enquanto as outras 5 vão ser úteis. Então, Preciso de tipo, um terreno, descarta um counter. exatamente, tipo, o potencial de você sempre estar deixando na mão as melhores cartas possíveis é bem interessante. Só que, e aí vem o que eu falei no começo, de que talvez eu não concorde que Lute é melhor que CA, existem decks que são dependentes de continuar aumentando a quantidade de cards na mão, porque são decks que ou jogam muitas coisas no board e pode eventualmente ser jogado para trás, se não conseguir repor a mão, Você cospe tudo e ou fica sem nada. exatamente, ou são decks que interagem de forma muito constante. Então, por exemplo, se você está jogando de um deck que tem uma postura mais controle, você talvez não vai preferir dos loots, você vai jogar com alguns loots, porque tem muitas cartas que são só muito boas, como o próprio Malquinho, como o próprio Vohar. São, tipo, não tem decks que não gostem de jogar com essas cartas, porque são muito boas pelos efeitos secundários que elas têm. Só que se você tá ali todo turno, eu tô gastando uma remoção, eu tô gastando um counter, eu tô fazendo X coisa, e você não tá repondo a quantidade de cartas na sua mão, em algum momento a sua mão vai acabar. E E você aí, não se você é consegue o fazer cara mais que tá nada. jogando de. Se você é o cara de controle sem mão, você não tá controlando. E aí entra o momento que você precisa de cards advantage que sejam muito consistentes. Exatamente. Então você vai precisar de uma Rêmoda, você vai precisar de um fator ficção, você vai precisar de um círculo da veracidade se seu meta joga com muitos decks que tem Dork. Você vai precisar desse tipo de coisa. Para sempre Composto. continuar comprando. Compost é uma ótima carta também. Cara, e é uma carta que eu vejo que o pessoal usa pouco. Eu acho que Compost é pouco usada, talvez por não conhecerem, talvez por ser específica demais, mas eu acho que o meta genericamente tem decks pretos o suficiente para Compost se Exatamente. pagar, tem decks verdes o suficiente para Círculo da Veracidade se pagar. Eu acho que são boas cartas nas cores. Exatamente. E aí o interessante é que geralmente quando você tem tutores, você vai tutorar uma peça específica para ou resolver um problema iminente ou para ganhar o jogo. E aí você geralmente faz um para um com os tutores. Geralmente. Tem alguns tutores que conseguem pegar mais de um card. E fazer um para um é muito ruim, porque eventualmente a sua mão vai diminuir. Porém, a consistência Enquanto. do que você vai trazer é muito alta. Não, a consistência é muito alta, exatamente. E por isso que geralmente a gente usa o tutor ou para resolver um problema que, se ele acontecer, vai ser muito complexo da mesa lidar depois, ou porque você vai tentar ganhar. Esse eu acho que são os melhores cenários para se usar um tutor. E o card advantage, ele teoricamente tá ali pau a pau com o tutor. Tipo, ele tenta fazer a mesma coisa, que é de você sempre estar buscando ou respostas ou as cartas que você precisam, sem ter que necessariamente fazer trocas um para um. Você sempre vai ter munição pra usar quando precisar. Isso é o que a Exatamente. CA vai fazer. Você atira E quando aí, precisa. assim, eu não vou afirmar que foi o motivo da gente ter essa conversa, mas parte do que me deixa desgostoso com alguns decks, eu vou usar como exemplo aqui o Rachaton, desculpa pessoal da curadoria, mas vou usar, é que o Rachaton ele é um deck que ele é muito dependente de card advantage. Entendam, ele é dependente de card advantage, ele precisa de peças que continuem aumentando o número de cartas na mão dele. Porém, as listas comumente usam muitos loots para fazer a habilidade dele funcionar. E aí o que eventualmente acontece? Você tem 2, 3 loots em campo, você vai eventualmente fazer um land por turno, então, supondo que você gaste algumas interações, a cada turno você vai perder uma ou duas cartas da mão. Tá que você está fazendo loot, tá que você está colocando peças em campo, nenhum problema quanto a isso, mas se essas peças que você está colocando em campo não aumentam a quantidade de cartas na sua mão, a sua mão vai acabar muito rápido. Porque o comandante não te fornece card advantage, ele é só uma peça de pseudo reanimate e uma peça de combo.
E aí o que eu vi, tipo, não foi, não tô especificando que foi uma lista. Isso eu vou generalizar, que até listas de gringos, né, que a gente vê espalhada aí nas outras plataformas de pesquisa, como Moxfield, Arcdeck e por aí vai, eram listas que eram muito frágeis. E tipo, se você tenta ganhar, e você tomava uma interação, ou você tinha dificuldade para voltar pro jogo justamente por não ter card advantage, só ter loot. Você não consegue repor o que você gastou pra voltar pro jogo. Você não consegue repor o que você gastou, Porque a exatamente. CA, diferente do loot, o loot é muito pra frente. Assim, você vai gastar recurso pra você não ter mais recurso, mas porém você vai ter muita consistência no que você vai ter. A CA não. A CA você gasta recurso, você vai estar na frente, estando na frente, e vai estar na frente, estando atrás, porque a CA é sempre positiva. Você sempre vai estar na frente de quem tá na sua frente. Você vai estar E, sempre mais próximo do que quem tá na sua frente, basicamente. exatamente. Então, E assim, aí, outro exemplo muito legal de citar, que inclusive foi um deck que deu muito trabalho no último DK, é o Plagon. O que que o Plagon é? Um tribal de card advantage. Tipo, é exatamente. literalmente um tribal de card advantage. Se ele tá Como atrás que em o um deck. momento do jogo, ele vai estar na frente, porque ele vai dar um bounce, vai dar um blink lá e vai comprar 30 cartas. Exatamente, tipo, o deck tá provavelmente nas cores que tem a menor quantidade de tutores. Que ele joga com azul e branco. Tipo, os tutores são muito limitados nessa combinação. E não importa a quantidade de tutores que o deck tenha, ele vai dar um blink e comprar 12 cartas. E aí esse um blink e comprar 12 cartas é tão bom, tão consistente quanto um tutor. E aí vem essa questão, tipo, de comprar cartas é muito forte nesse jogo. É muito forte nesse jogo. E tipo assim, os tutores do 500 são 4 manas, 3 manas, 2 manas quando você tá feliz. Mas é, sei lá, tem 2 tutores, 3 tutores de 2 manas. Se tiver isso ainda é Acho que muito. são bem. Acho que tirando os Zentombs, são dois ou três São tutores que dois. são de duas Pois manas. é. Você tem plaga na mesa. Os bichinhos, você dá um blink por uma mana. Você compra 12 cartas. Se você Assim, tem o 12 a gente Traner. tá falando um número muito É. chutado. Vamos para um número mais ok. Vamos para 6. quatro cartas. Não, quatro cartas. É. Quatro. Se por um mana você comprou quatro cartas, supondo que todos os efeitos aconteceram, Você tem 4 turnos na cara, frente dos seus oponentes. tu tá tipo quatro turnos à frente. Supondo que ninguém comprou cartas adicionais, você está literalmente quatro turnos à frente do que seus oponentes estão. Exatamente. É, cara, é só muito bom, velho. É só muito bom. Então, tipo, não pensem que eu tô falando que jogar com loot é ruim e que todos os loots deveriam ser trocados por card de advantage. Não. Não é isso que eu quero dizer. Existem decks que jogar com loot é melhor do que jogar com card de advantage. Mas não é porque é melhor do que jogar com card de advantage que você não vai ter card de advantage. Você tem que balancear. Mas tem que ter um certo balanço. Porque Tipo assim, a Dirrada. A Dirrada, ela é um pseudo loot. Sempre vai te positivar, basicamente. Porém, se você não tem peças de CA, o seu grave é morto. Você gosta de cartas com recapitular porque você quer tornar seu grave uma extensão da sua mão. então, Então, por isso. não só os recap, né? Você gosta também de lendárias. Tipo Exatamente. assim, o deck ele propositalmente usa algumas lendárias que são boas ou OKs para que a habilidade dela, em vez de só encher o grave, também seja uma forma de card advantage. Exatamente. Então, assim, geralmente os decks que estão ali no topo, que a gente chama de top tier, mas é meio feio falar isso, porque a gente não tem um meta bem definido, né? O beta ainda é muito aberto, querendo ou não. Esses decks que têm mais consistências dentro do Commander 500, eles são decks que ou são muito pautados em bastante card advantage na zona de comando, ou que são pautados em tutores na zona de comando. Então, sei lá, vamos citar, por exemplo, o Kina. O Kina, ele é uma peça de combo, ele é uma peça de ramp, e ele ainda é uma peça de card advantage. Talvez vocês não concordem com a última afirmação, mas a ativação do Kina ainda procura cartas e coloca essas cartas na mesa. Então, Você tipo, faz um filtro. ele tá te dando acesso a cartas que não estavam na sua mão. Ainda é uma pseudo forma de card advantage. Isso. O Isan, que a gente gosta de falar bastante, que o Daniel adora jogar com ele, que é um ótimo player.
ele é um deck que te dá acesso a cartas que não estão na sua mão. Então ele é um tutor diretamente e é um pseudo card advantage. Porque ele sempre está te dando novas cartas para você ter acesso. Sempre tá E, positivando. exatamente. O Tivit também, que é um deck super popular. Ele é um deck que o ETB e o combate dele te fornecem pistas. Então ele te fornece ativamente card advantage. Tem um custo, né, para comprar as cartas, mas ele te fornece ativamente card advantage. Eu acho que, tipo, comprar cartas é talvez a parte mais importante do jogo. Vocês não precisam concordar, vocês podem me chamar de maluco nos comentários, não tem nenhum problema. Mas o meu ponto de vista é que comprar cartas é muito importante para você jogar o básico do jogo. Exatamente. Ah, eu gosto do loot, voltando pro tema do loot. Porque o filtro que ele vai te fazer ganhar o jogo. Com certeza. Porque o loot, ele vai te buscar CA, o loot vai te buscar a tua peça de combo e o loot pode te pôr na frente dos caras. Principalmente em decks que não conseguem ter muita CA. Geralmente decks com vermelho e branco, eles não conseguem ter muita CA. Então você opta por ter algumas peças de loot. E é comum em todas as cores você ter peças de loot. Principalmente no vermelho. E acaba que vai trazer o teu gás de volta por ter muitas peças de loot. Então assim... Sim. Não é porque o CA é melhor, às vezes, mas é por ausência de ter bons CAs, acaba que o loot consegue tomar o lugar. Sim, com certeza. Competitivamente falando, no CDH, você tem muito mais peças de CA do que no budget, por exemplo, no 500. Com certeza. E o que o brasileiro mais joga, geralmente, é o Commander Budget. O brasileiro não tem muito dinheiro, normalmente, para gastar rios de dinheiro com Magic. O que é o que muito acontece. Então, você, para trazer consistência, você vai ter que, às vezes, abrir mão de CAs que são muito caras para trocar por loot, porque você quer ter as melhores cartas na mão. Sim. Então, assim, loot é muito bom, eu vejo muito valor no loot. Ele é um pouco atrás de CA, mas é basicamente isso. Meu pensamento sobre loot é isso. Mais alguma coisa a complementar, Vini? Cara, eu acho que é isso. A gente falou bastante sobre ambos os pontos. E cada um dos pontos tem o seu foco. O loot sempre vai ser para você esculpir sua mão. Isso, E o card advantage sempre vai ser para você ter mais recursos do que você tinha anteriormente. isso. Ambos são bons, ambos são importantes, ambos são necessários. E é isso. Não, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar sobre o que a gente pretendia falar hoje. Pro vídeo não se estender muito, a gente vai encerrando aqui, galerinha. Até a próxima e falou! Até mais, galerinha. Tchau, tchau.